seja Deus. Aumenta só um pouquinho o microfone. Vamos, estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Coisa boa é falar do amor de Deus. Coisa boa é falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele tem sido fiel, Ele tem sido justo, verdadeiro, Ele tem sido Deus conosco, né? E por isso que a gente está de pé. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que você também está aí. Só por causa da misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, soberano, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por essa oportunidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Senhor, obrigada por mais um dia onde o laço quebrou e nós escapamos, Senhor, da glória. Onde mais um dia o Senhor nos deu livramento. Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Que nós possamos sermos achados, Senhor, dignos de estarmos na tua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor, sermos encontrados fiéis, meu Senhor da glória. Ah, Deus amado, nos ajuda, contempla as nossas vidas, trabalha, Pai, conforme te apraz. Faz, meu Senhor, que está no teu coração, Pai amado, Pai querido. Daqui, Senhor, palavra, Deus, usa a minha boca, eu não tenho nada de mim. Mas, Senhor, nós temos o Senhor, Pai, a palavra de vida eterna. Traz sobre a tua igreja nessa hora. Fala aos corações, estabelece o seu querer, a sua vontade. Em nome de Jesus, joga por terra toda barreira, todo peso, tudo que não vem de ti, Senhor. Estabelece o seu querer em cada coração. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A palavra hoje é Jó. Jó, capítulo 42. No versículo 5, somente. Jó 42, versículo 5, vai dizer assim, a palavra do nosso Deus: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a palavra dessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar no nosso coração. Muitas vezes, pode se sentar, louvado seja Deus. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, tribulações, por momentos difíceis, por momentos de incerteza na nossa vida, e a gente pensa: será que eu estou sendo castigado por alguma coisa? Será que eu estou fora da direção, da posição de Deus? Quando tem momentos difíceis sobre a nossa vida, a tendência vem o pensamento: será que Deus não está se agradando da minha vida, dos meus passos, da direção que eu estou tomando? Será que tem alguma coisa errada comigo? E a gente começa a se questionar, porque não tem condições. Quando começa a vir várias coisas, você pensa: não tem condições, eu estou aqui, estou na presença de Deus, estou fazendo aquilo que cabe a mim fazer. Você pensa assim, né? A gente pensa, nossa mente humana. Mas as coisas não acontecem, mas as coisas não fluem, mas as coisas não mudam. E fato é que muitas vezes, sim, muitas vezes é por desobediência, muitas vezes é por falta de direção, muitas vezes é porque não está fazendo o que Deus quer, o que Deus manda, do jeito que Ele quer. Mas muitas vezes também é tratamento de Deus, né? A gente vê aqui na vida de Jó, a gente vê que foi um tratamento do Senhor, um trabalhar de Deus. Mas por que será? Jó precisava de tratamento? Jó era um homem, a palavra diz no seu capítulo 1 aqui, no livro de Jó, que ele era um homem temente, reto, se desviava do mal, andava na presença. Quem dava testemunho de Jó não eram os homens, quem dava testemunho de Jó era o próprio Deus. Deus olhava lá do alto e ele via Jó, um homem temente, um homem que tinha reverência, respeito pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Deus olhava lá do alto, olhava para Jó e via um homem reto, certinho, um homem que se desviava do mal. Vinha a tentação sobre Jó e ele estava sempre se desviando do mal. Deus olhava para Jó com esses olhos. Deus via em Jó frutos. Jó, ele fazia sacrifício pelos filhos dele, ele orava pelos filhos dele. Jó, ele cuidava ali da prosperidade, né? Ele era próspero, mas ele era abençoador. Eu creio que Jó era um homem muito abençoado e muito abençoador.
permitiu de ele passar tudo que ele teve que passar. Entenda uma coisa, muitas vezes nós temos que passar algumas coisas na nossa vida, porque o inimigo chega para Deus e fala: claro que ele te serve, claro que ele é fiel, claro que ele é tudo isso aí que você está dizendo. Você deu tudo para ele, ele tem tudo do bom e do melhor, ele tem uma família boa, tem um casamento bom, tem filhos legais, abençoados, tem prosperidade, tem dinheiro, tem riqueza, tem fazenda, tem servos, tem tudo, tem saúde. Claro que ele te adora. O diabo é sujo, astuto, e foi essa acusação sobre a vida de Jó. E você sabia que tem sempre acusação sobre a nossa vida também? O inimigo está sempre nos acusando. Muitas vezes no nosso coração vem uns sentimentos estranhos, os pensamentos da nossa mente estranhas. E a gente pensa: será que eu estou assim? Muitas vezes, irmãos, é o inimigo acusando. Porque toda vez que ele acusa, toda vez que ele lança setas, faz a gente querer retroceder, faz a gente querer se afastar de Deus, faz a gente achar que nós não somos merecedores do amor e da misericórdia do Senhor. Então o que acontece? O inimigo lança setas em nós, mas também diante de Deus ele nos acusa. Por isso é bom a gente andar sempre em retidão, andar de maneira correta na presença do Senhor, mesmo na nossa limitação. Mas o inimigo estava ali, né, acusando Jó, e Deus falou: então tá bom, já que você está falando isso, eu vou permitir que você toque em tudo que ele tem. E ele permite. Deus permite, irmãos. Quando Deus permite, Deus não estava dizendo assim: Jó não merece isso, ou Jó precisa passar por tal coisa. Não. Deus estava permitindo porque tem coisas que são necessárias para a nossa vida. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, mas Ele está sempre trabalhando. Uma coisa que eu tenho certeza na vida é que o Senhor não para de trabalhar ao nosso favor, ao favor daqueles que esperam nele. A Bíblia diz, né, que o Senhor não se cansa nem se fadiga. A palavra diz que Ele está ali, né, na madrugada, enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está sempre fazendo algo. E nós estamos sempre o quê? Né? Andando na presença com muitas setas no nosso coração. Ele não tocaria. Porque se Deus falasse não toque, Ele não toca. Se Deus falasse não vai atingir, Ele não atinge, irmãos. Então você e eu, nós não temos que ter medo do diabo. Nós não temos que ter medo do acusador. Por quê? Porque o Senhor é maior que tudo isso. Deus é grande. Nós temos que temer a Deus. A palavra diz que é Deus que a gente tem que temer. Porque Ele pode lançar a nossa alma, né? Tanto lá no céu como também no inferno. Temei aquele que pode lançar a sua alma no céu e no inferno. Mas você não serve a Deus por causa de medo. Você serve por reverência, por amor, por gratidão, por tudo aquilo que Ele fez pela sua vida. É assim que tem que ser. Louvado seja Deus. E a palavra diz o quê? Que Jó andava ali na sua retidão, na sua sinceridade, mas mesmo assim ele foi tocado. Mesmo assim algumas coisas aconteceram na vida de Jó. E foi permissão do Senhor. E tudo na nossa vida, cada lágrima, cada dificuldade, cada batalha, cada luta, cada gigante, cada muralha, cada barreira, é permissão de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele vai na frente das batalhas, Ele derruba os gigantes, Ele derruba as muralhas. Ele direciona, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele trabalha. A gente não tem que ter medo do furor do diabo. Nós temos que respeitar o reino de Deus, trabalhar para o Senhor e confiar que Ele está no controle de tudo. Jó passou tanta prova, tanto problema, mas ele no final pode declarar essa frase que nós lemos aqui, capítulo 42, do seu versículo 5. Como ouvir nos ouvidos, eu ouvia que Ele era bom, que Ele era maravilhoso, eu ouvia que Ele fazia maravilhas no meio do seu povo, eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Mas agora eu tenho experiência, agora eu tenho testemunho, agora eu tenho realidade
Ninguém quer passar aflição, frustração, mas tem horas que são necessárias. Sabe por quê? Hoje eu gravei uma live mais cedo falando sobre isso, sobre a dificuldade de produzir em nós um sair do comodismo. Às vezes nós somos acomodados, parados, sem fazer nada. Aí vem uma luta, irmãos, a gente sai daquele comodismo. A gente se levanta, porque senão a gente morre. Então, a luta, a dificuldade, a tribulação, ela sempre vai produzir, né? Vai sair caldo, vai sair a essência de nós. Quando você espreme ali, né? Sai caldo, irmãos. Sai a essência. Tem que sair. Então, você vê aqui a palavra diz que Jó, ele passou tudo isso e ele continuou sendo adorador. Ele não negou Jesus. A mulher dele falou: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Esse dia eu estava explicando para minhas filhas esse versículo, porque elas, como assim amaldiçoa esse Deus e morre? Eu estava tentando explicar para elas no almoço um dia desses aí nessa semana. A mulher dele, a esposa, falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, sua vida, Jó, não vale nada não, essa fidelidade sua aí. Fazer tudo que você faz, esse esforço todo. Não, faz isso e morre logo, porque assim, o jeito que você está indo, o final é a morte mesmo. Mas irmão, sabe o que ela falou? Você é louca. Jó falou para ela: louca, porque não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. E ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil declarar isso no momento de luta como Jó passou. Mas ele não estava fiado em bens, ele não estava fiado em o que ele tinha. Ele estava fiado em quem Deus era, não no que Deus tinha para dar. E é assim que nós temos que ser. Nossa confiança tem que estar em Deus, que por nós tudo executa. Não pelo que Ele vai fazer. Ah, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo bem, mas se Ele não fizer, você tem que continuar adorando. Se Ele não quiser fazer, você tem que continuar servindo. Se Ele, né, tem um louvor que fala: questiona ou adora. Isso que é minha memória. Eu gosto de cantar, apesar de eu não ter voz bonita para cantar. Mas ele fala, irmãos, esse louvor é muito tremendo, porque fala: no momento de tribulação, dificuldade, você vai questionar, ficar ali, sabe, lutando contra Deus, ou você vai adorar? Porque se Deus não quiser, irmãos, Ele não para o inimigo. Se Deus não quiser, Ele não para a dificuldade e o problema. Se Deus não quiser, as coisas não fluem mesmo. E você questiona ou adora? Você foge ou você avança? Porque, interessante, porque como eu falei na live que eu gravei hoje, porque agora o Senhor está falando isso no meu coração hoje. Todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida são propositais, são para o nosso crescimento, são para nosso fortalecimento. Se Davi chegasse naquele campo de batalha e não tivesse um gigante afrontando, como que ele ia crescer, como que ele ia desenvolver o que Deus tinha para a vida dele? Ele ia continuar sendo o pastor de ovelhas que ele sempre foi, amado de Deus, querido de Deus, mas o Senhor tinha algo muito maior para Davi, aleluia. O Senhor tinha algo maior, uma coisa grande para fazer através de Davi e na vida de Davi. E por isso o Senhor permitiu ele chegar naquele campo de batalha, ele vê aquele gigante, que era um gigante e ele um menino. Tanto que o gigante olha para ele e fala: meu Deus, coitado desse menino aí. Quem é você? Você vem ali com pau, né? E ele falou, Davi falou: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o meu Deus vivo? Então aquela luta, aquele momento de tribulação, de medo, irmãos, porque está diante de um gigante, de uma coisa muito grande, um problema muito difícil de se resolver. Você está diante de uma situação assim, não é fácil. Mas essa situação, quando você rompe essa barreira, quando você quebra essa muralha, quando você derruba esse gigante, do outro lado você canta o hino da vitória. Do outro lado tem bênção, do outro lado tem experiência, do outro lado tem força, tem ânimo, tem Deus falando: vem meu filho, que eu tenho um novo caminho, uma nova etapa para você. Glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Davi derruba o gigante, e aí Deus começa uma nova etapa na vida
dele. Momentos de dificuldade não são para a gente parar. Não são para a gente se frustrar, cruzar os braços e falar, vou ficar parado. Vou fugir das circunstâncias. Fugir resolve? Não resolve. Quando você tem um problema, por exemplo, num celular, fugir vai resolver? Não vai. Tem que voltar e resolver ali. Quando você tem problema num trabalho, você trabalha numa empresa, em algum lugar, adianta você ter um problema e falar assim, olha, eu vou fugir, vou me esconder em casa um tempo, quando tudo estiver calmo aí eu volto. Mas o negócio não se acalma, porque você não pode fugir, você tem que resolver, enfrentar as dificuldades, enfrentar as barreiras. Então o que adiantava? A mulher de Jó falou, abandona esse Deus, amaldiçoa Deus e morre. O que adiantava Jó fazer isso? Falar, eu vou parar de servir. Ele fala, minha filha, eu estou servindo até hoje, quando ele me deu tudo, agora que eu estou passando essa luta, você acha que eu vou abandonar? Meu Deus! E tem gente que abandona Deus por tão pouco. Tem gente que deixa de acreditar nas promessas por tão pouco. Jó prosseguiu, e ele pôde dizer, agora os meus olhos te veem, aleluia, porque ele teve experiências, ele passou tudo ali, Deus foi fortalecendo ele, sustentando, colocando a mão sobre ele, para que nada pior acontecesse. Mas pastora, aconteceu muita coisa na vida de Jó, foi mesmo, irmãos. Foi uma luta travada, mas se não fosse o Senhor, ele tinha sido destruído. Mas como Deus estava naquele negócio, quando passou a tribulação, irmãos, ele recebeu tudo em dobro. Quando passa a tribulação na sua vida, vem uma nova fase, uma nova etapa. Sabe por que muitas pessoas não veem o outro lado da vitória? Sabe por que as pessoas não veem o outro lado do mar vermelho? Porque elas têm medo de atravessar, elas têm medo de confiar, elas têm medo do inimigo que está vindo, elas têm medo do mar engolir elas ali. Mas quando você atravessa o mar, a dificuldade, a luta, o problema, seja o que for que vier contra a sua vida, do outro lado você canta o hino da vitória, aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Toda batalha que você estiver enfrentando, toda dificuldade, todo problema, toda incerteza, enfrenta, não foge dessa batalha, enfrenta, coloca Deus na frente e fala, Senhor, porque o Senhor está comigo, eu vou continuar, porque o Senhor está comigo, eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo, eu vou vencer. Coloca Deus na frente. Foi o que Jó fez. Chamou, falou, minha filha, para a mulher dele ali, como uma louca você está falando? Olha o que você está falando sem juízo. Eu não. Eu vou adorar a Deus. Vou bendizer o nome do Senhor. E, irmãos, não foi uma luta. Foi uma dificuldade. Jó perdeu tudo. E ainda por cima, até o corpo, até no corpo dele ele sentiu. Mas o que aconteceu? Ele ficou firme. E no final, Deus abençoou o estado de Jó 2 vezes mais, né? A palavra diz aqui, está escrito, irmãos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Mas para ele ter o dobro, ele teve que passar tudo aquilo. Por isso ele fala, eu comecei a ler aqui hoje, versículo 5, com os ouvidos eu te ouvia. Eu ouvi falar de Deus, mas agora os meus olhos veem Ele. Deus quer dar experiências. Deus quer dar, uma nova oportunidade da gente viver coisas que Ele nunca permitiu a gente viver. E tem horas que as pessoas reclamam, nós estamos passando momentos difíceis. O mundo está uma loucura, irmãos. Está tudo muito na contramão da Bíblia. E o nosso país, inclusive, caminhando para isso. E muitas vezes a gente, como servo de Deus, ao invés de confiar no Senhor, porque, irmãos, eu quero falar uma coisa para você, eu quero declarar, decretar sobre a sua vida algo nessa noite. Seja no vale, seja na cova, aleluia, seja na fornalha, seja no deserto, seja diante dos seus inimigos, os gigantes, Deus estará contigo. Deus dará o livramento. Se você
guardar. Eu decreto isso sobre a sua vida. A gente tem que declarar a palavra do Senhor sobre nós. Mas muitas vezes o que acontece? Vem o medo, vem o desespero, vem a vontade de fugir, vem a vontade de fazer alguma coisa. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Confia. Fácil não é, mas se o Senhor está na frente, quem pode fazer o homem? O Senhor está no controle. E até as provas que nós passamos são para nós sermos aprovados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então não pense muitas vezes, será que eu estou sendo castigado por algo que eu fiz? Não, irmãos, tem horas que sim, mas tem muitos momentos que não. São momentos que você precisa passar. Se eu for parar aqui com você agora, eu falo de mais de 10 pessoas, problemas e situações de servos de Deus que foram afrontados, confrontados, foram perseguidos, foram caluniados para que Deus fizesse algo depois na vida deles. Eu podia falar mais de 10 exemplos aqui para você e a gente ficar falando, porque a palavra ela é rica, ela é maravilhosa, ela nos dá exemplos. O que está escrito aqui é para aprendizado, é para crescimento, é para fortalecimento do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele declara tantas coisas, irmãos. Quantas coisas Deus permitiu ele passar, porque Deus tinha um propósito. Em toda luta que o apóstolo Paulo passava, Deus estava sendo exaltado. Tudo que a gente vive, eu já falei isso aqui outra vez, é para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E eu fico pensando, se não fosse Saul e Golias, não teria Davi. Se não fosse Penina, não teria Ana com Samuel no colo. Sabe? Se não fosse Faraó, não teria o povo sendo liberto do Egito. Aleluia! Se não fosse José na cova, não teria um governador salvando toda aquela pátria. Glória a Deus. Deus permite as coisas para propósitos grandes lá na frente. Se não fosse, Esther entrar no palácio sem a vontade dela, não teria uma rainha salvando todo aquele povo. Irmãos, entenda, o que acontece na nossa vida é permissão do Senhor para um propósito maior. José foi exaltado, governador, não pela vida dele, mas para cumprir um propósito, para salvar. Ele falou assim, olha, para a conservação da vida, aleluia, o Senhor me trouxe para este lugar. José foi para aquele lugar como escravo, e agora ele declara lá no final da vida dele, já como governador, ele fala, para a conservação da vida, eu passei tudo o que eu tinha que passar, eu passei todos esses problemas, todas essas lutas, para a conservação das vossas vidas, aleluia. O Senhor não faz nada em vão, Deus está trabalhando ao seu favor. Penina, irmãos, aquela mulher devia ser intragável. Penina devia ser uma mulher insuportável. Ficava ali no pé de Ana, eu tenho filho e você não tem. Eu tenho um monte de filho e você não tem. Você imagina, Ana, irmãos, uma vida ouvindo aquela mulher intragável do lado dela. Todo dia, toda hora, esfregando na cara dela, eu sou abençoada e você é estéril. Mas, irmãos, Deus estava vendo a afronta. O Senhor estava guardando, estava preparando um momento especial. Você acha que Deus não vê as afrontas? Você acha que Deus não vê as pessoas esfregando na sua cara? Eu sou abençoado e você não. Na minha casa você tem isso, na sua não. Na minha igreja é assim e na sua não. Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo todas as coisas. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, chegou um dia que Ana, amargurada, ela vai no templo e ela ora, chora desesperadamente, com toda a amargura que ela tinha naquela alma dela, ela coloca para fora. E o Senhor ouve aquela oração. Ela faz um voto, ela faz uma oração. O Senhor escuta, o Senhor abençoa a Ana. E agora nasce Samuel, irmãos. E Penina tinha muitos filhos, mas Samuel foi um filho especial. Foi juiz, foi sacerdote, foi profeta, aleluia. Ungiu reis, fez a obra. E ela ainda teve outros filhos. Mas se não existisse Penina, Ana estaria na zona de conforto.
teria se posicionado diante do Senhor para se humilhar na presença de Deus. As lutas que nós passamos são propositais para a gente se posicionar diante do Senhor. Para a gente se posicionar diante de Deus e falar: Deus, só o Senhor pode mudar o meu quadro. Só o Senhor pode escrever uma nova história para a minha vida. Senhor, só Tu podes virar esse cativeiro. As lutas são propositais, irmãos. A luta não vai te matar. A luta não vai te destruir. A luta não vai parar você. Ela vai te impulsionar para chegar onde Deus quer te colocar. Louvado seja Deus. Muito, muito forte essa palavra, irmãos. E todos os homens e mulheres da Bíblia, eles tiveram que passar. Quando eu falo de Esther, né? A Esther, que depois virou rainha, ela era uma judia ali, irmãos. Ela queria casar, ela tinha sonhos, ela tinha projetos. Mas foi frustrado esse sonho dela. Ela foi levada à força, por obrigação ali para o palácio, porque todas as virgens tinham que ir para o palácio. Então ela não teve opção, irmãos. Deus estava trabalhando. E quando ela chega lá, ela acha graça aos olhos do rei e aos olhos de todos. O rei se apaixona por Esther. Essa vai ser minha rainha. E ela é colocada, irmãos, na onde Deus queria colocar ela. Mas sabe o que eu acho muito forte na palavra ali, no livro de Esther? Fala muito ao meu coração essa palavra. Porque que legal, ela virou rainha, né? Que bênção. Mas não é sobre nós. Sabe? Tem horas que você pensa que é sobre você. Ah, é para mim abençoar o que Deus está fazendo. Ah, é para mim honrar. Não! Não é sobre nós. É para abençoar outras pessoas. Esther, ela é colocada naquele lugar, lógico, ela é abençoada, ela vira rainha, que bênção. Glória a Deus. Os sonhos dela eram pequenos diante do sonho que Deus tinha para ela. Mas havia um propósito de Deus naquilo ali. Então o Senhor permite que venha o inimigo se levantar. Amã, como você conhece essa história. Só estou trazendo uma lembrança, mais um exemplo para você entender que quando Deus está no negócio, quando Deus está trabalhando, quando Deus permite situações, quando Deus nos leva aqui e ali, às vezes sem a nossa vontade, às vezes nós achamos que eu não estou fazendo como Deus quer, por isso está permitindo essas coisas. Tal pessoa está sendo mais abençoada. Irmãos, Deus está trabalhando na sua vida. Enfim, Esther, ela precisa defender o povo. Você conhece essa história? Então Mardoqueu vai até ela, enfim, resumindo, ela faz jejum, oração com outras pessoas, ela vai até o rei, ela apresenta a causa que é a defesa do povo dela, e ela consegue, irmãos, né? Deus coloca ela naquela posição. É tão interessante. Para este tempo você foi colocada neste lugar. É muito linda essa palavra. Louvado seja Deus. Para aquele tempo ela estava lá. E aí o Senhor permite tudo isso que ela passou para aquele momento. Então tem coisas que você passa hoje que você não está entendendo. Eu também não entendo muitas coisas. Tem horas que eu falo: Jesus, por que isso? Por que aquilo? Qual é o propósito? E tem momentos que Ele responde imediato. Tem momentos que eu espero um pouco para Ele me responder, não é imediato. Mas Ele tem respondido, Ele tem falado. E às vezes as pessoas, elas pensam que Deus esqueceu, Deus abandonou, Deus não está mais em negócio. Mas não, irmãos, é porque o Senhor quer que a gente atravesse essa barreira para um novo tempo. É um novo tempo. Para você ter experiência, para você ter mais ânimo, mais força, mais de Deus, para você, né, contar e cantar as maravilhas do Senhor. Então Jó, capítulo 42, versículo 5, ele fala: com ouvidos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te dei nos meus olhos. Agora tudo está diferente. Agora eu entendo tudo, porque o final das coisas é melhor que o início delas. Já ouviu esse versículo da Bíblia? Porque no início, irmãos, é uma luta. E na verdade o início, eu até falei ontem na ministração na rádio, que o início nem é tanto luta, porque você fala: eu vou começar, e começa. E o meio do caminho começa uma luta, né? Que é a trajetória, que é o processo. É uma luta. É barreira, é dificuldade, é gigante, é levante, é tudo. Cai, levanta.
aproxima, fortalece de novo, enfim, é uma luta. Mas o final das coisas é vitória. O final das coisas é melhor que o início delas, porque no final está tudo cumprido, está tudo concluído, está tudo já determinado. Então Jó, ele se alegra aqui, e ele fala, né, no versículo 10, aqui o Senhor ainda fala para ele, fala com ele: agora você vai orar pelos seus amigos. Jesus, eu vou ter que orar por aquelas criaturas que vieram aqui, irmãos, ó, presta atenção. Tem horas que você está amassando uma luta, problemas, e ao invés das pessoas falarem assim: me dá a mão aqui que eu vou te ajudar a levantar, o que elas fazem? Elas sentam com você, ficam ali caladas, e depois elas começam a tentar achar justificativa para o que você está vivendo. Irmãos, foi o que os amigos de Jó, ele faz, Bildade, Zofar, desculpa, tentaram fazer ali. Eliú, né? Eles fizeram o quê? Vamos apontar, vamos perguntar, tentar descobrir, tentar apontar alguma coisa, porque não é possível, você está passando por isso, que tem algum motivo. Primeiro eles ficam 7 dias em silêncio do lado de Jó, depois eles não aguentam mais, agora vamos tentar descobrir, tentar achar. Então, nesse tentar descobrir, irmãos, eles falaram coisas que não deviam. Porque no tentar, no olhar para você assim como você está agora, hoje, e a pessoa tentar descobrir por que o irmão está passando aquilo. Por que está com esse problema? Por que está assim a casa, o trabalho, a igreja, sei lá, irmãos, que for, a saúde? Por que está assim? Aí a pessoa tenta descobrir. E nesse tentar descobrir, sem ser a revelação de Deus, nós pecamos. Porque a gente começa a apontar: ah, é por causa que fez pecado. Ah, é porque está fora da direção. Ah, é porque não está orando. E aí começa a querer adivinhar, irmãos, a querer imaginar por que Jó estava passando por aquela situação. E o Senhor não se agrada daquilo. O Senhor não se agrada, irmãos. Porque a gente não pode tentar ficar descobrindo, a gente tem que ter a revelação do Senhor. Buscar, e Ele traz a revelação. Quando a gente, né, Jeremias 33:3 diz: o que clama a mim, eu responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Outra palavra diz o quê? Trarei à luz toda a verdade, o que está oculto, escondido, enfim. Deus sempre traz, mas tem que ser Deus trazendo. Não pode ser as pessoas tentando adivinhar, descobrir, acusar, apontar o dedo, achar. Para com isso, irmão. Olha com o olhar de misericórdia para o outro. Porque você não sabe por que ele está passando aquilo. Você não sabe como está doendo muitas vezes. E aí, irmãos, o Senhor fala: agora, Jó, você vai orar pelos seus amigos que te acusaram. Sim, aqueles ali que ficaram te julgando, você vai orar por eles. Imagina, irmãos, Deus fala para você assim: ó, ora lá por X, Y, Z, A, B, C, que te julgaram, que te condenaram. Ora lá por eles que não entenderam, que ficaram ainda te botando mais para baixo do que você já estava. Você vai fazer o quê? Orar, irmãos. Porque a Bíblia diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tem que orar, tem que abençoar. Porque da nossa boca tem que proceder a bênção, irmãos. Do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Da nossa boca tem que proceder a bênção. Senhor, abençoa aquela vida. Senhor, abre aqueles olhos. Senhor, abre aqueles ouvidos. Senhor, cura as feridas. E vai, irmãos, abençoando. Não é amaldiçoando, é abençoando. E Jó ora, Jó clama. E quando Jó estava orando, clamando, pedindo que Deus tivesse misericórdia, Deus virou o cativeiro de Jó. E a palavra diz, que eu já li aqui, né? E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto antes possuía. E no versículo 12, no início, diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha se não foi assim na vida de José, na vida de Davi, na vida de Ana, Moisés, tantos que eu posso falar aqui, irmãos, Abraão, Esther, Ruth. Quantas pessoas, o estado segundo, né, o cumprimento
melhor do que o início. O fim das coisas ser melhor do que o início. Então Deus está querendo dizer para nós nessa noite: fica firme, persevera. Ah, está difícil. Sim, é difícil, irmãos, é uma luta, mas não desista. Você não pode desistir agora. Sabe aquele louvor que fala: você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Amém? Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir, irmãos. Eu gosto desse louvor. Que às vezes nós pensamos, está perto, está próximo, mas está tanta luta, tanta dificuldade, tanta barreira, que a gente começa a não acreditar e a querer dar passos para trás, a querer desanimar, a querer desistir, jogar tudo fora, irmãos. Olha tudo que você viveu para chegar até aqui. Olha todas as lutas, todos os momentos de vitória também. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de ficar lutando contra Deus. É tempo de adorar. É tempo de confiar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de orar, de clamar, de jejuar, se consagrar. É tempo de ficar, mais próximo do Senhor. Porque verdadeiramente, irmãos, os dias são maus. E eu não vou te enganar. Eles vão piorar. Que é bíblico. As coisas, nos últimos tempos, as coisas vão piorar. Mas aquele que estiver firme com o Senhor, perseverando, não será destruído. Você será guardado. É que é para poucos, irmãos. Por isso que ele fala. O Senhor fala aqui comigo agora, né? Minha filha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É para poucos, irmãos. Está sendo chamado. Deus está proclamando. Deus está tocando os corações. Deus está falando, vem. Deus está falando, eu vou te ajudar, eu te sustento. Deus está chamando, mas poucos escutam e ficam na presença. Poucos ficam, irmãos, firmes. Poucos aguentam usar o termo, as porradas do dia a dia, as dificuldades. Poucas pessoas ficam firmes. Você vê que, só para a gente encerrar, porque o Senhor me trouxe de novo a lembrança aqui de Davi naquele campo de batalha. O Espírito Santo me mostra aqui aquele campo de batalha, irmãos. E Davi diante daquele gigante. E pensa uma coisa, tinha um exército, tinha milhares de pessoas ali. Todos eles foram chamados para aquela guerra. O Senhor me mostra aqui agora, irmãos, assim, o gigante está ali. Louvado seja Deus. Está um exército todo aqui sendo chamado para a batalha, para o dia da peleja, para o dia da guerra. O exército estava todo ali. Mas ninguém tinha coragem de prosseguir, de ir, de enfrentar, de ir, avançar. Está todo mundo parado. Está todo mundo parado, irmãos, olhando para o gigante, com medo. A vontade daquele exército era sair correndo, era se esconder. Está todo mundo olhando e tem 40 dias que o gigante está aprontando. E quando Davi chega naquele lugar, irmãos, eu posso contemplar. Davi chega naquele lugar e ele olha para o gigante, ele olha para aquelas pessoas e ele fala, eu creio, ele pensa,
Vocês foram chamados para a guerra. Vocês foram chamados para a batalha. Vocês foram convocados para estar aqui. Glória a Deus. Mas cadê a confiança? Mas cadê a sua fé? Mas cadê a sua capacitação agora? Para esse tempo vocês foram chamados. Eu posso ver, irmãos, e Davi, ele olha para o gigante e ele fala: quem é você? Primeiro eu creio que Davi, ele olha para aquela exército e ele fala: vocês foram chamados para esse momento, como eu disse. E agora ele olha para o gigante e fala: quem é você para afrontar o meu Deus? O gigante, irmãos, a palavra já diz, ele era grande. Quem é você para fazer isso? Eu não vou permitir, porque eu sou escolhido. Você é escolhido, irmão. Você não pode ser só chamado, você tem que ser escolhido. Você tem que avançar. Está cheio de gente parada. Está cheio de gente que foi chamado para uma obra. Eu não aguento falar sobre isso, porque mexe no meu coração, irmãos. Está cheio de gente que foi chamado para batalha, foi chamado para lutar, e está parado, está estacionado, não faz nada. E Davi chegando ali, ele fala: eu vou. Ninguém quer ir, mas eu vou. Ninguém tem coragem, mas eu tenho. Tá, todo mundo foi escolhido, mas eu que vou enfrentar. E ele vai, irmãos. Ele olha, e ele vai e lança aquela pedra. E a pedra é certeira, porque não foi Deus, não foi Davi, foi Deus. Porque quando você se dispõe a ir, o Senhor faz a obra. O problema é que aquelas pessoas não tinham disposição para ir. Irmãos. E Davi, ele tinha disposição e ele vai. Porque aquelas pessoas não confiavam, mas Davi confiava porque ele estava no pasto, ele tinha experiência. Ele tinha uma história. Tudo bem que ninguém estava vendo, mas ele tinha uma história. Você e eu, nós temos que ter história com Deus. Nós temos que ter momentos com Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque aí quando Davi chega naquele campo, que ele joga aquela pedra, ela é certeira, irmãos. O gigante cai, o povo é vencedor. Deus começa uma nova história. Glória a Deus. Então, não deixa nada te afrontar. Gigante não é para te matar. Deserto não é para matar, irmãos. Deserto é para a gente passar. Não é para morar, para viver, é para passagem. Deserto é para passar, é um momento, é uma experiência, é uma escassez necessária para poder entrar na terra e dar valor para aquilo que Deus colocar na sua mão. As coisas que têm vindo sobre a sua vida, toda luta, toda dificuldade, não é para te destruir. Jó passou por aquilo, não era para ele morrer, não era para ele ser destruído, era para o nome do Senhor ser glorificado. É isso. Deus quer glorificar o nome dele na minha vida, na sua vida. Mas a gente tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. O Senhor que me deu tudo, o Senhor que tomou, então bendito seja o teu nome. Tem que ser assim, irmãos. Não tem outra forma. Porque se você murmurar, se você reclamar, vai demorar mais a piorar. Tem que adorar a Deus e falar: Jesus, eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui de novo, Senhor. Eu estou aqui mais uma vez. E vai caminhando, irmãos. Deus está no controle de tudo, amém? Vamos orar. Eu vou orar e vou encerrar aqui. Eu quero que você reflita sobre essa mensagem. Eu quero que você que está passando por um momento difícil, um momento assim que você está muito desanimado mesmo, eu quero que você se anime nessa hora, que você se levante, que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas, que você entenda para o que você foi chamado, para este tempo, para esse momento, que você seja um guerreiro do Senhor, em nome de Jesus. Chega de covardia, chega de ficar parado, se levanta. O Senhor, Ele sempre fala: olha, levanta que eu quero falar contigo. Se levanta dessa prostração em nome de Jesus. Pai, Senhor da glória, Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos nessa hora. Senhor, Tu sabe todas as coisas, o Senhor conhece a estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, Pai. O Senhor sabe da nossa limitação, meu Pai amado. Deus, toma cada vida, meu Senhor, cada batalha, cada luta, cada problema, Senhor. Vai na frente, meu Senhor, cuidando de tudo, jogando por terra todas as barreiras, ajudando o teu povo, Pai. Porque sem o Senhor nós não conseguimos. É o Senhor que é a nossa
general das batalhas, dos exércitos, Pai. Vai na frente, Deus, em nome de Jesus, joga por terra todo o mal. Abençoa o teu povo, ajuda, sustenta, Senhor. Governa, Pai, na vida de cada um, Senhor. É o que eu oro nessa noite, Pai. Abençoa essas vidas, meu Senhor da glória. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está escutando essa mensagem. Em nome de Jesus, nós oramos.